De acordo com um levantamento da agência CNN, 5 estados brasileiros já estão adotando o chamado passaporte da vacina. Ou seja, para entrar em determinados locais ou fazer atividades, a população precisa mostrar na entrada o comprovante de vacinação contra a Covid-19, que pode ser físico ou digital. Vamos falar então agora com o nosso repórter Renan Fiuza sobre esse assunto. Renan, bom dia. Onde essa medida foi adotada e qual a situação dos demais estados, hein? Oi, Luciana, Colombo, tudo bem? Ótimo dia para vocês, ótimo dia para todo mundo que está aqui na CNN Brasil. Pois é, a agência CNN fazendo esse levantamento, chegamos ao número de 5 estados, são eles: Rio Grande do Sul, Amazonas, Pará, Pernambuco e Espírito Santo. Portanto, nesses 5 estados, para algum tipo de evento, acessar aí algum espaço público com um grande número de pessoas, é preciso apresentar o passaporte da vacina. A gente está aguardando ainda a resposta de alguns outros estados, no caso Acre, Goiás e Amapá. A gente não teve a resposta desses estados e o que a gente sabe, por exemplo, que em Santa Catarina funciona de uma outra maneira o passaporte da vacina. Se a pessoa tomou apenas uma dose, ela pode apresentar, por exemplo, o teste PCR feito 72 horas antes. Vamos só explicar o que é esse passaporte da vacina. É a comprovação que você completou o esquema vacinal, ou você apresenta a carteirinha do SUS, a carteirinha de vacinação, ou até mesmo por meio aí de aplicativos, você consegue comprovar que tomou as 2 doses e aí sim consegue acessar esses eventos. Falando especificamente do Sudeste, a gente tem uma especificidade aqui na capital paulista, em São Paulo, que não é obrigatório, mas o governo do estado, portanto, deu autonomia às prefeituras para que elas pudessem fazer, o que bem entendesse, exigem ou não esse passaporte da vacina. Falando especificamente da capital paulista, não é obrigatório apresentar o passaporte da vacina. Só que desde o dia 29 de agosto, você precisa apresentar o comprovante de vacinação contra a Covid-19, ou seja, essa pessoa precisa estar imunizada caso ela vá para um evento com mais de 500 pessoas. Vale ressaltar também que existem alguns aplicativos que as pessoas podem apresentar na capital paulista, o Conect SUS ou então o Vacivida, e aí você apresenta esse comprovante, consegue acessar um evento com mais de 500 pessoas aqui na capital paulista. Vamos só lembrar que, por exemplo, a CBF exige, que os torcedores que agora estão indo aos estádios, acompanhando as partidas de futebol, como o caso aqui da capital paulista, no Sudeste, precisam estar vacinados. Vamos só lembrar que o presidente da República, Jair Bolsonaro, no fim de semana gostaria de ter ido assistir ao jogo de futebol entre Santos e Grêmio e não pôde ir ao jogo justamente porque não recebeu a vacina, então não conseguiria entrar. Falando especificamente, trazendo esse recorte para o Sudeste, temos o Rio de Janeiro também, que deu autonomia às prefeituras para que escolhessem a melhor maneira, se exigem ou não o passaporte da vacina. No caso do Espírito Santo, está valendo o passaporte da vacina. E Minas Gerais também. As pessoas precisam apresentar o documento que comprove a vacinação, a carteirinha do SUS, mas o governo de Minas Gerais também está dando autonomia às prefeituras. Portanto, a gente está vivendo um momento de flexibilização, muitas prefeituras, muitos estados tentando adotar a melhor medida para que as pessoas consigam voltar, digamos, a uma certa normalidade, frequentar espaços públicos com uma certa segurança. A gente sabe que a gente ainda não atravessou a pandemia, que vivemos ainda um momento mais tranquilo, mas ainda muito sério, muito grave. Máscara de proteção, distanciamento social é sempre válido, por isso todas as medidas são necessárias e cabíveis e a gente tem que cumprir as determinações das nossas cidades, dos governos, para que tudo comece a voltar a uma certa normalidade. Volto com vocês.